Boa noite pessoal. Deus abençoe todos vocês. Estamos aí mais um tempo, mais uma palavra, mais um ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 6. Desde já quero pedir que vocês, como de costume, possam curtir, possam compartilhar, possam se inscrever no nosso canal no YouTube, que se chama Que Ele Cresça. Estamos fazendo um trabalho bem legal aí. Conto com o apoio de vocês para poder alcançar as pessoas. Boa noite, Eduardo. Que legal. Estamos aí para ouvir mais uma palavra, é verdade. Deus te abençoe. Como de costume, nós vamos esperar até 8h10, né? E assim damos seguimento ao nosso tempo, beleza? Estamos mais uma palavra, mais um tempo ao vivo juntos, beleza? Como eu estava dizendo, vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, depois se quiser rever, também fica gravado aí no Facebook a nossa aula. Queremos botar vídeos também, não só a live, mas ainda o tempo não está nos ajudando para nós conseguir fazer isso, mas acredito que logo mais a gente vai botar alguns vídeos no YouTube falando sobre um pouco da palavra de Deus, para que possa alimentar o coração de vocês. E vamos aguardar o povo entrando, né? Hoje nós vamos estar estudando sobre Mateus 6, do 5 e diante, beleza? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre oração. Sobre uma oração que o nosso Mestre Jesus Cristo deixou. Que ela é muito importante, só que as pessoas acabam não usando ela tanto. Nós vamos hoje entender melhor ela. Né? Um pouco por que Jesus falou essa oração, por que ele disse dessa forma, qual é o sentido dessa oração, beleza? Vamos aguardar, como de costume. Mais um pouco. Como eu tenho dito, vocês podem, se quiserem, pedir oração, se quiserem pedir visita, o que vocês precisarem da gente, nós estamos às ordens. Pode mandar uma mensagem pra gente, pode, o que vocês quiserem, nós estamos às ordens, à disposição para isso, né? Eu tenho enviado toda manhã umas orações, eu acredito que quem me mandou o seu número eu estou enviando. Talvez em março, não sei a data exata ainda, mas o nosso amigo Leônidas Quadra, lá do Peru, é um pastor, é um amigo, é um cara que tem nos ajudado bastante aqui em Criciúma, não só em Criciúma, mas por todo lado do mundo, bem dizer. Ele é um irmãozão na fé, um cara que nos ajuda bastante. Vai estar aqui em Criciúma, daí a gente vamos fazer uma live juntos também, uma reunião ao vivo juntos. E vamos ter reuniões também nas casas das pessoas com ele. Não tenho a data exata, mas no dia que eu tiver, eu vou estar enviando no Facebook as datas exatas e o local que a gente vai estar se encontrando. É uma bênção muito grande, ele vem cheio do Espírito de Deus e tem dado essa graça e ajudado bastante nós aqui em Criciúma. Vamos esperar. 8h06. Enquanto isso, tomar uma aguinha. Também, se a gente estava pensando aqui, a gente encontrou com umas pessoas no aniversário esses dias aqui em Criciúma. Algum povo que tem nos seguido lá em Floripa, então já quero mandar um abraço desde já lá pro pessoal de Florianópolis, que é a filha da tia, que é a Mônica. Deus te abençoe, Deus abençoe teu lar, tua casa.
Deus abençoe também o pessoal lá de São Paulo que tem nos seguido aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todo mundo que tem compartilhado. É uma alegria grande saber que estamos atingindo as pessoas, estamos chegando, encontrando com elas e sendo uma bênção na vida delas, né? Isso é o que mais vale nessa vida, nessa jornada, é ser uma bênção na vida das pessoas. Poder ajudar elas de alguma forma, poder estar orando, isso é o que mais vale. Para nós, o mais importante é esse. Poder passar a palavra de Deus e ser uma bênção na vida das pessoas. Como eu disse, o pessoal lá está tendo seguido, um abraço, um beijo. O pessoal de Criciúma também tem sido fiel, participado, visto os nossos vídeos, comentado, mandado mensagem pra gente dizendo que está sendo uma bênção. Isso é gratificante, não que a gente espera recompensa ou mérito, mas é legal ouvir, é legal saber que estamos caminhando de encontro com o reino de Deus. Muitas vezes não é fácil, mas tem o melhor final, não é verdade? Mais um pouquinho, Eduardo. 2 minutinhos a gente começa, independente de quantidade de pessoas. Nós também temos a página no Facebook, que é o Que Ele Cresce, eu acho que é por onde o pessoal segue. Se alguém tiver algum probleminha de entrar pelo link que a gente tem enviado, vai direto lá na nossa página no Facebook, Que Ele Cresça, e entre lá, clique lá que vai estar. Oi, Bianca, eu conheço ela com Bia, isso. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Estava mandando um abraço e um beijo pro pessoal de São Paulo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família. Que bom que deu certo. Ô Xandão, Deus te abençoe também, seja bem-vindo. Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família. Mais um pouquinho nós já começamos o nosso tempo. Um minutinho nós já vamos dar início à nossa... Ô Ju, Deus te abençoe também, Ju. Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família. Hoje nós vamos estar... Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos estar estudando sobre Mateus 6, dos 5 em diante. Vamos estar lendo uma parte muito boa da Bíblia. Boa noite. Então, mais um minutinho. Acho que no meu já deu a hora. Eu vou começar e quem for entrando, normal, a gente vai... Amém. Vamos fazer uma oração? Quem puder estar na sua casa agora, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore ao Pai, como a gente vai fazer hoje. Amém. Graças a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por você ser amoroso, gentil, você ser um Deus bondoso. Como diz o Jesus, aquela oração que Ele deixou, que você possa também estar na tua casa agora, fazendo essa oração junto comigo, que diz assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Abençoe esse tempo, Senhor, que teu Espírito Santo nos toque e que nos dê um entendimento maior da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, que legal. É bom, né? São Paulo sem trânsito é uma alegria. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus 6, dos 5 em diante. Vocês vão entender por que eu orei o Pai Nosso hoje. A gente vai estar falando sobre ele, o Pai Nosso, que é uma oração muito profunda e Jesus que fez.
Jesus que fez essa oração. Ô Alceu, Deus te abençoe. Seja bem-vindo também. Deus abençoe tua casa, o teu lar, tua família. Nós vamos estar lendo hoje Mateus 6, do 5 em diante. Vamos estar entendendo um pouquinho sobre essa oração, que eu considero ela muito importante, certo? A gente vai começar do 5 em diante e vai até em diante, até onde Deus mandar parar, a gente para. Na minha Bíblia diz assim, ó: enquanto vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas vocês, quando orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, recompensará. Então Jesus começa: seja bem-vinda, Mila. Parabéns para ti, parabéns para tua filhinha. Deus te abençoe. Foi uma alegria grande encontrar com vocês lá. Deus abençoe muito mesmo. Deus abençoe muito essa jornada, esses dias, e que Ele possa cada vez mais acrescentar na vida de vocês, tá? Nós estamos lendo Mateus 6. Ô, tia Márcia, seja bem-vinda também. Deus te abençoe. Nós estamos lendo Mateus 6, do 5 em diante. Então nós vimos que Jesus fala que quando a gente for orar, nós não temos que ser que nem os fariseus. Porque na cultura dos judeus, os fariseus, eles fazem o quê? Para a gente entender um pouquinho por que Jesus falou isso. Eles ficavam orando nas esquinas, eles em qualquer momento, deu a hora deles, eles se ajoelhavam e oram. Na realidade, até hoje é assim. E oram a Deus, fazem seus rituais, digamos assim. E Jesus disse que quando a gente for orar, a gente não tem que ser que nem eles. Nós temos que fazer o quê? Orar ao Pai em secreto. O que é orar em secreto? Entrar para dentro do teu quarto. Seja bem-vindo, Kleber. Entrar para dentro do seu quarto. Nós estamos lendo Mateus 6, do 5 em diante. E quando a gente for orar, amém. Quando for orar, entra para dentro do seu quarto. E ora ao teu Pai que te vê em segredo. E quando tu ora com o teu Pai em segredo, Ele te recompensará. Em algumas traduções ele diz que te recompensará em público. Talvez esteja na sua Bíblia. Então tu ora a Deus em segredo e Ele te recompensará em público. Olha só que bonito. Porque isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma intimidade com Deus. Minha intimidade com Deus. É o que mais importa para Deus, para Jesus, é a minha intimidade com Ele. Eu e Ele. Meu relacionamento. Não importa o que eu aparente ser lá fora para as pessoas. O importante é o meu relacionamento com Ele. Continuando o 7, tá? E quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não adianta ficar repetindo. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Então Jesus está dando uma recomendação para a gente não ficar repetindo: ah, Jesus aquilo, ah, Jesus aquilo, ah, Jesus aquilo outro, ah, Senhor aquilo. Ele sabe. Ele nos deu uma oração. Daí ele diz: quando orares, orem assim. E é muito profundo, então nós vamos entender. Vamos para o restinho do 9, tá? Aí ele diz assim, ó: Pai nosso que estais no céu. O que Jesus quer dizer com isso? Pai nosso que estás no céu. Primeiro, ele está declarando que existe um Pai. Certo? Segundo, ele declara nessa palavra, nessa afirmação, que existe um reino, que existe um céu. Então ele diz: Pai nosso que estais no céu. Ele tem a certeza, a convicção. Santificado seja o teu nome. Ele quis dizer que ele é santo, que ele é perfeito.
Ele começa exaltando Deus. Ele começa com um louvor. Sabe, quando eu sempre começo as orações, vocês, normalmente quem recebe minhas orações diárias, nota que eu sempre começo agradecendo por tudo. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, por acordar. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho, pelas coisas que Ele me proporciona. Obrigado por tudo que Ele fez perfeito. Porque Deus fez esse mundo perfeito. Hoje o dia estava lindo. Eu mesmo estrago meu dia. Né? Então ele começa louvando o Senhor. Ele começa com um louvor, né? Pai Nosso, e com uma afirmação. Existe algo além desse plano físico. Existe um Pai Celestial que é santo, que é perfeito e que olha por nós. Aí ele diz, venha a teu reino. Ele declara que aqui é reino de Deus. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como é feito no céu. Ele está dizendo para Deus, tu é perfeito, tu é santo, tu é o cara. Vem aqui esse reino. Né? Que é o teu, ele que fez. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Eu estou entregando para Deus os meus desejos, os meus planos, as minhas vontades, os meus anseios. Eu estou entregando na mão dele nessa oração, quando eu oro o Pai Nosso. Sabe? Ele está entregando na mão de Deus, olha só. Venha ao teu reino, seja feita a tua, Senhor. Quando a gente ora o Pai Nosso, sabe? Seja feita a tua vontade, Senhor, não mais a minha. Como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, seja feita a tua vontade. Eliminei a minha vontade, o meu desejo próprio. Estou entregando a minha vida nas mãos de Deus. Continuando. 11. Dai-nos hoje o pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? Seja bem-vindo, Tony. Estamos lendo Mateus 6, para quem chegou agora. Mateus 6, do 5 em diante, nós estamos no versículo 11. Estamos falando sobre o Pai Nosso, que é uma oração muito importante e profunda. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que ele está pedindo? O alimento que ele precisa para nutrir o corpo dele. Dá o que eu preciso para hoje. O que eu preciso para hoje, Senhor? Dá o que eu preciso. Então, quando nós orarmos, assim a gente está ciente de que a gente está pedindo para Deus aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Seja bem-vinda, minha prima Lara. Deus te abençoe. Estamos lendo Mateus 6, do 5 em diante. Agora é uma parte importantíssima. Além de ser importante, difícil, mas divina, mas Jesus caminhou nessa palavra muito, ele fez muito isso, toda a caminhada dele, a trajetória dele foi baseada nessa passagem. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoe as nossas ofensas. A gente está pedindo para Deus nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros com Ele, das nossas ofensas. Nós estamos pedindo para Deus nos perdoar. E ainda dizendo assim, perdoe assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente está pedindo perdão, dizendo para Deus, Deus, me perdoa assim como eu perdoo. Aí cabe nós avaliar, será que eu perdoo? Será que eu realmente exercito essa palavra? Será que Deus vai me perdoar segundo aquilo que eu perdoo? Não é verdade? Seria interessante. Perdoe as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Queridos, eu acho, né, claro que a gente nunca vai ser perfeito. Como eu tenho dito em várias aulas, não foi dado ao homem ser perfeito. Não é verdade? Não foi dado ao homem ser perfeito. Mas a gente tem que ir caminhando, seguindo, perdoando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. O que é a tentação? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que a nossa consciência vem nos acusando. Sabe quando tu sabe que está fazendo algo errado e aquela voz dentro de ti te alerta disso, diz, uau, será? Jesus ora assim. E nós devemos orar dessa forma. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, notamos que Jesus começa louvando, termina louvando. Ele começa declarando que existe um reino, declarando que existe um Deus superior, declarando que existe algo além dessa vida. E depois ele começa a conversar com Deus. Nota que ele, nessa oração do Pai Nosso, ele pede para Deus o que ele necessita para viver um dia. Ele não pede nada além. Ele pede o que ele precisa por dia. Ah, Jeremias, mas eu oro Pai Nosso assim. Amém? Jesus orou Pai Nosso. Não podemos menosprezar. Né? Infelizmente, hoje, algumas igrejas acabam não orando o Pai Nosso, não declarando, porque dizem que a gente está repetindo e que a gente está assim. Queridos, Deus vê a disposição do teu coração. Deus vê que se tu ora o teu Pai Nosso com todo o teu coração, Deus vê isso. Sabe? Ora em secreto, como diz essa palavra, entra no teu quarto e... Gerê, só sei orar o Pai Nosso. Às vezes a gente vai lá e, como a gente leu aqui antes, e ora um caminhão de palavras, um monte de coisas que talvez não atinja, não sou eu que vou julgar se chega ao reino de Deus ou não, mas às vezes eu faço uma oração simples e pequena, como o Pai Nosso, e ela é profunda e justa. Então, começamos com uma oração, começamos agradecendo, louvando a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é o cara. Depois começamos a pedir o que a gente precisa para viver, governar o nosso dia. O que eu preciso para governar o meu dia? O que tu precisa para ser feliz hoje? O que tu precisa para ser feliz? Eu declaro que são algumas pequenas coisas que eu preciso para viver uma vida feliz, que é reconhecer que eu tenho um Deus, que tem um Pai Celestial que cuida de mim, uma conexão com esse cara, minha família, que a família é muito importante pra gente, porque elas que estão ali com a gente, elas que nos amparam, elas que nos amam, elas que brigam com a gente também, elas, como diz aquele seriado da Globo lá, essa família é muito unida. Então, sabe, é nossa família, é aquilo que Deus escolheu para que a gente nascesse. Nós nascesse naquela família. Entende? Então, preciso de reconhecer que existe um Deus, família, uma moradia, uma casa, uma cama, um lugar para te poder viver, né? Não importa, seja simples, mas seja. Comida e amigos. Amigos de verdade. Amigos que estão ali contigo. Preciso dessas coisas, eu considero isso para ser feliz. Ah, Gerê, tu é feliz? Sou muito feliz.
muito feliz. Às vezes eu não estou contente. Seja bem-vinda, Bia. Deus te abençoe, Deus abençoe teu lar, tua casa. Nós estamos lendo Mateus 6, do 5 em diante. Para quem chegou agora, seja bem-vindo. Estamos falando um pouquinho sobre o Pai Nosso. Quem é o Pai Nosso, né? Então, eu sou muito feliz por isso. Porque tem esse amor. Tem o que eu preciso, né? E Deus é assim com a gente. Então, aqui nessa oração do Pai Nosso, Ele está declarando isso para a gente. E declare na sua vida que existe um Deus superior, que existe um Deus que cuida de você. Se tu notar aqui, Jesus orou e viu que Deus estava providenciando tudo que ele precisava. Começa orando, começa agradecendo e termina agradecendo. Continuando aqui a leitura. 14. Pois se perdoarmos as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Opa! Então, como disse a Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O que eu tenho que fazer se eu tenho dificuldade com pedir perdão? Porque quando eu oro para Deus, o Pai Nosso, eu estou declarando, Deus, me perdoa assim como eu estou perdoando. Pede para Deus, Deus, me ajuda a perdoar. Seja bem-vinda, Fran, Deus te abençoe. Me ajude a perdoar. Me ajude, Senhor, tira de dentro de mim essa coisa que eu não consiga perdoar. Porque eu quero ser perdoado por você. E Deus, por ser um Pai amoroso, gentil, generoso, que nos ama muito, te perdoa. Vai te perdoar. Sabe? Então, pede para Deus perdão. Gente, a gente vai ler mais um pedaço aqui para frente e vai estar tudo no contexto aqui, tá? 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuarem, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto recompensará. Amém. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Se tu notar aqui, esse capítulo do 6, Jesus está querendo nos ensinar como orar, né? Como ter um relacionamento íntimo com Deus. Como ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo, com Deus, com o Pai, como diz ele. Ele não quer que a gente fique na rua gritando e tal. Ele quer que a gente entre pro nosso aposento. Com Deus, tudo é no secreto. Porque ele vê o nosso coração. Então ele dá um alerta pra gente não fazer como os fariseus. Se jejuar, ele vai lá, se arrume, sabe? Finge que nada está acontecendo. Por fora nada tem que acontecer. Nada tem que mudar, mas por dentro tem que ficar um turbilhão, tem que ficar... Entende? Deus está contigo. A sentir a graça de Deus, sabe? Deixa eu ver se vai continuar aqui. Tá, então eu vou voltar para o Pai Nosso aqui, depois a gente vai para outra parte da Bíblia. Então, para quem chegou agora, quando a gente orar o Pai Nosso, pode orar ele normalmente, como está escrito aqui na íntegra mesmo. Só que ele está querendo dizer o quê? Agradeça, acredite, peça, perdoe
Resista à tentação. E ele te livrará do mal. Tem uma passagem que diz assim, ó, deixa eu ver se eu pego aqui o versículo pra gente ler certinho aqui, quer ver? Eu acho muito bonita essa passagem, que faz parte aqui dessa oração que Jesus orou, que tá aqui, deixa eu pegar aqui, calma aí. Calma aí, mais um pouco. 1 Pedro 5. Primeira Pedro, quem puder, lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Primeira Pedro 5. 8. 1 Pedro 5, 8. Ele diz aqui: não deixeis cair em tentação. Olha o que ele fala aqui, Pedro. Na minha Bíblia diz assim, ó: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda de redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Na de vocês deve estar. Entende? Ó, então, não que deixe nos cair em tentação, porque o nosso inimigo está ali bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No 9, resistam, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Então, Jesus pede para a gente. Seja bem-vindo, Gui. Deus te abençoe. Nós estamos lendo Mateus 6. Então ele pede para a gente não deixar cair em tentação. Por quê? Porque ele sabe que tem a tentação do dia. Ele sabe que nós somos tentados. Ele sabe que nós somos humanos. Ele sabe tudo. Não é verdade? Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Então por isso que ele orou muito específico. Não deixe cair em tentação e nos livre do mal. Por que Jesus não disse assim, ó, na hora que ele falou assim, ó, perdoe as nossas ofensas? Só pediu perdão. Porque no reino de Deus, hoje eu até estava refletindo um pouco sobre isso. O povo de Deus, de Gênesis a Apocalipse, gente, nunca se deu muito bem. Sempre foi perseguido, sempre sofreram. Sempre foi um povo oprimido, sempre foi um povo pobre, um povo humilde. Teve alguns, como Salomão, rei Davi, algumas pessoas que tiveram o seu sucesso por ser reis. Mas normalmente eles sofrem. Tu lê do Novo Testamento, a igreja foi perseguida, o ministério de Jesus Cristo é difícil. Ele poderia só dizer aqui, ó, Pai nosso, perdoe as minhas ofensas e mais nada. Ele botou mais um, assim como nós perdoamos. Ele quis dizer o quê? Faça aos outros o que gostaria que fosse feito para você. Faça aos outros o que gostaria que fosse. Primeiro ele diz, dê e será dado. Primeiro tu perde para receber. Entende? O reino de Deus é assim, diferente. O reino de Deus é simples, humilde. Entende? O reino de Deus não é de aparências exteriores, como diz ele. O reino de Deus é isso. O que Jesus viveu, o que Jesus representou aqui na terra é o que é o reino de Deus. É perder para dar, é nunca estar aparecendo. Se tu notar, Jesus não era muito bem visto na época dele. Ele não tinha assim uma boa reputação.
Ele era visto como ladrão, ele era visto como endemoniado, ele era visto como isso, aquilo, outro. E ele era o Filho de Deus. Então ele se fez dessa forma, nós também devemos fazer dessa forma. Entende? Então, quando orares, entra para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E ora o teu pai em segredo. Porque teu pai em segredo te recompensará em público. E quando orares, não fique repetindo. Não fique, ah Deus, eu quero aquilo. Ah Deus. Porque a gente acaba se tornando chato. Acaba dizendo para Deus, tu não me escuta. Não é verdade? Tu não me escuta. E Deus escuta. Como ele disse. Aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, tá lá no 7. E quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falares são ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe que você precisa antes mesmo de você pedir. Tá, Giri, mas se ele já sabe, por que eu peço? Porque isso mostra que tu tens fé. Entende? Mostra que tu tens fé. Ah, Giri, eu oro todos os dias e eu peço para Deus saúde. Beleza? Eu oro para Deus e peço todos os dias que o meu trabalho, minha empresa vá bem. Ok? Tu está expondo nas mãos de Deus, como diz ele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em vez de tu orar, dizendo, ah Senhor, que hoje possa ser, não, entrega nas mãos dele. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Que hoje seja feito conforme tu queres. Entrega na mão de Deus. Seja bem-vindo, Edgar. Sabe? Entrega na mão de Deus. Sabe por quê? A gente não sofre muito dele. Sabe? Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Fará fazer o quê? Fará prosperar o seu caminho. Deixa eu achar outra passagem aqui. Ó, nós vamos lá pro versículo 25 agora, tá? Mateus 6, 25. As preocupações da vida. Então, aprendemos a orar. Aprendemos a entregar nas mãos de Deus. Então, vamos entender mais uma parte. Portanto, diz assim na minha, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ele está dizendo, a vida não é mais importante que a comida e o nosso corpo não é muito mais importante do que a roupa que nós vestimos? Observe as ervas do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? O que ele quis dizer? Como a gente orou no Pai Nosso, eu entreguei meu caminho. Ele está querendo dizer para a gente não se preocupar. A única preocupação que nós temos que ter é essa aqui, ó. Lá no versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o resto
E todos, tem uma tradução minha que diz resto. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará sua própria preocupações. Basta cada dia o seu mal. Opa! Então Jesus está nos ensinando no capítulo de Mateus 6 todo, para a gente orar em segredo, para a gente reconhecer que existe um Deus, para a gente entregar nas mãos dele o nosso dia, para a gente pedir o nosso alimento que nós necessitamos para esse dia, para nós perdoar as pessoas para nos sermos perdoados. Ele nos mostra que ele nos livra das tentações, que ele nos livra do mal e que ele é poderoso. Depois ele diz pra gente, quando orares, quando jejuares, quando buscares algo do reino de Deus, não mostre. O reino de Deus não é de aparências físicas. Não é, porque é o reino de Deus. Muitas vezes as pessoas se confundem com o reino de Deus com o meu próprio reino. O reino é de Deus. Nós não temos que ficar mostrando nada. Nós temos que amar. A nossa obrigação é amar e respeitar as pessoas. Certo? Essa é a nossa obrigação. Nós não temos que ficar, sabe? Tem até aqui no capítulo 6, que a gente não leu primeiro, que ele diz que quando a gente for dar esmola, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa esquerda está fazendo. Então o reino de Deus não é assim. Sabe? Ele diz pra gente não orar, ele diz pra gente não juntar tesouros nessa terra, ele diz pra gente, sabe? Ele diz tudo isso. Ele diz pra nós fazer a primeira coisa, é buscar o reino dele. Por que nós não buscamos o reino dele em primeiro lugar? Se a gente quer ter uma vida boa, não que nós não podemos ter uma boa casa, um bom carro, uma vida estável financeira, não. Deus quer, Ele prometeu vida e vida em abundância aqui nessa terra e no reino por vir. Mas onde é que está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Busque primeiro o reino de Deus. Ô minha sogra, seja bem-vindo, dona Marlene, Deus te abençoe. Nós estamos lendo Mateus 6, falando um pouquinho sobre o Pai Nosso e tudo que gera ao redor dele aqui. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Reconhecer. O que é o reino de Deus? É orar. O que é o reino de Deus? É saber que Ele cuida de você. Sabe? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? Fazer a coisa certa. Não é verdade? Fazer a coisa correta. Perfeito, jamais. Só Jesus Cristo. Em tudo foi tentado, diz a palavra, mas em nada pecou. E aí tem outra passagem que eu fico assim, bem pensando, nossa, o cara era o cara mesmo. Diz assim, Jesus aprendeu a obediência pelo que padeceu. Peraí. Ele não era perfeito? Ele ainda teve que passar por situações para ser obediente? Ele já era obediente. Mas não, ele aprendeu com cada coisinha que aconteceu na vida dele. Com cada tombo que ele levou, cada pedrada que ele tomou, por cada, como é que se diz? Por cada injúria, por cada falta de amor. Diz ele na palavra dele que ele curou 10 pessoas da lepra. Uma só voltou. Aí ele diz, não foram 10 curados? Aí ele diz que o povo era ingrato. Então ele aprendeu a não esperar nada das pessoas. Ele simplesmente veio e pregou o reino de Deus com a sua simplicidade. Com a sua oração simples. Né? Com a sua oração simples. Pai nosso que estais no céu. Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, entreguei meu dia, entreguei minha vida. Seja feita a tua vontade. Assim
na terra como é feito aí no céu. Que a gente possa exercitar aqui na terra as coisas que são feitas aí no céu. Te peço o alimento diário da minha vida. Te peço que me livres. Não, te peço que me perdoe. Assim como eu perdoo. Avalie o seu coração. Será que eu estou perdoando de verdade? Será que eu estou correspondendo com aquilo que eu estou dizendo que eu faço? Sabe? E não deixe eu cair em tentação, mas me livre do mal desse século, do mal da falta de amor, do falta de respeito, me livre desse mal que nos rodeia. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, nós temos que entender isso. Isso tem que entrar na nossa mente, no nosso coração. Que a oração do Pai Nosso, ela é poderosa. Ela é forte. Sabe? E porque eu vou orar, eu sou... Não, não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com Jesus Cristo. Quando eu me tornei um cristão, há 15 anos atrás, né, eu via poucos, digamos, evangélicos que me rodeavam não orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é da Igreja Católica. E eu tinha essa visão também na época. Sabe? Eu tinha essa visão na época de que o Pai Nosso era só da Igreja Católica, que não estava nem na Bíblia na minha cabeça na época. Porque não entendia, não lia a Bíblia. Então, a partir do momento que eu fui ler a Bíblia e vi que... peraí, quem falou foi Jesus Cristo. Quem orou e ensinou foi Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo ensinou essa oração simples e profunda? Porque o povo não entendia muitas coisas naquela época. A gente nota que ele falava uma parábola e os discípulos vinham e perguntavam: mestre, nos ensine isso que nós não entendemos nada. Nós temos que notar que era o princípio dos anos, dos séculos. Eles não tinham assim um QI elevado. Sabe? Então, eu tinha essa visão de que o Pai Nosso... A partir do momento que comecei a ler o Pai Nosso e entender, eu disse: uau, não tem nada a ver com religião. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de oração que Jesus Cristo fez. E sempre ore mesmo. Ore o seu Pai Nosso, sabe? Só não esqueçam de um detalhe. Seja bem-vinda, tia. Deus te abençoe. Nós estamos falando sobre Mateus 6. A oração do Pai Nosso. Sabe? Ore o Pai Nosso. Só não esqueça do final. Comece louvando a Deus, como ele diz, Pai Nosso que está no céu. E termine glorificando a Deus, que diz aqui, porque teu é o reino. Declarando que o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Para sempre. A glória não é dos homens. Não é das pessoas. Nós que representamos o reino de Deus, nós que estamos na linha de frente, nós que somos servos de Jesus Cristo, eu me declaro servo de Jesus Cristo. Boa noite. Sabe, como os discípulos se declararam, eu servo de Jesus Cristo, nada é meu, tudo é do reino de Deus. Eu só sou um representante. Como a gente às vezes trabalha numa multinacional, é representante dessa multinacional. Eu sou representante do reino de Deus. As coisas são dele. A palavra é dele. O reino é dele. Eu não levo ninguém para o céu. Eu não tenho essa capacidade. Mas Deus tem. Jesus Cristo teve essa capacidade. Nós só propagamos aquilo que o reino fala. Então, comece glorificando a Deus. Feche, sabe? Entre para dentro do teu quarto, a primeira coisa. Entra lá no íntimo do teu coração e ore de todo o teu coração com Ele. Sabe? E Ele vai, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Porque Ele me escuta, gente. Eu tenho certeza, eu tenho essa confiança que Ele me escuta. Sabe? Ele vai escutar vocês. Por isso que é o nosso relacionamento pessoal com Ele. Sabe? É o nosso relacionamento pessoal, íntimo. Independente de qual igreja que eu vá, de qual
segmento, não importa. O importante é o teu relacionamento pessoal com Ele. Ah, Gerê, eu não vou nenhuma igreja. Amém? Ah, Gerê, eu não... Ah, não importa. O que importa para Deus é o teu coração. Se a gente vai ler uma passagem lá no Antigo Testamento, para a gente ver como Deus vê o nosso coração. Olha só como Deus vê quando a gente faz... Ah, eu faço uma oração de coração. De todo o meu coração. Deus vê isso. E às vezes a pessoa faz uma oração toda cheia de... Deixa eu só achar aqui. Eu acho que tá... Calma aí. Só eu achar aqui eu já... Na minha aqui, Davi Golias, não antes. Ó, achei. Glória a Deus. Nós vamos ler em 1 Samuel, no Antigo Testamento, tá? Depois de Ruth, depois de 2 Samuel, Reis, tá? Quem não tiver Bíblia ou se tiver no celular, vai achar muito fácil, né? Hoje a tecnologia tem nos facilitado muito. E também tem nos prejudicado muito, não é verdade? Então vamos usar dessa tecnologia para fazer o bem, para propagar o bem, para ser uma bênção nas vidas das pessoas. 1 Samuel 16. Vamos começar do... Vamos ler do 6 em diante, tá? Quem não tiver a Bíblia, baixe no seu celular. É importante, você pode ler ela em qualquer lugar, tem uma palavra, é importante. E se você não tiver, você vai ter que acreditar que eu estou lendo aqui a Bíblia. Se você não tiver em mãos agora, pegue e vá lá, anote esses versículos que a gente tem lido, essa palavra, e recapitule, leia de novo, sabe? Talvez Deus, o Espírito Santo, vai te dar um entendimento diferente, vai te dar um abrir dos olhos diferente, e de repente vai falar contigo naquele dia. Então, 1 Samuel 6 em diante. Olha como Deus vê as coisas. Para vocês entenderem, o Samuel foi um grande profeta. Antes só existiam os profetas, depois que existiu reis, porque o povo de Israel pediu um rei. Os profetas que governavam o povo de Deus, né? Então Samuel era filho de Ana, de uma mulher que não podia ter filhos. O guia, o mentor dele espiritual era o Eli. Não era, quem lê ali não vai ver que ele não era um bom homem de Deus, mas Deus faz essas coisas loucas para nos mostrar. E Samuel foi um grande profeta, ele que ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e depois ungiu o rei Davi. Nessa parte que nós vamos ler, para vocês entenderem, ele está indo na casa de Jessé ungir um rei, porque Deus disse que da casa de Jessé sairia o rei de Israel, o novo rei de Israel, porque o antigo estava corrompido. Aí então ele diz assim, ó, na minha Bíblia, 1 Samuel 16, 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou... Não, desculpa, gente, eu vou explicar mais um pouquinho. O Samuel foi na casa de Jessé e disse que ia fazer um banquete. Então eles iam jantar, tá? Para vocês entenderem. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse que o Senhor quer ungir. Então ele viu Eliabe. Quem era o Eliabe? Ele era um soldado do rei Saul. Que os filhos de Jessé, a maioria era soldado. Então ele viu Eliabe, um cara forte, porque naquela época tinha que ser grande, forte para ser soldado, porque não podia ser mirradinho, fraquinho que nem eu, que não ia aguentar a luta. E naquela época eles tinham que ser fortes. Hoje eles usam armas
Naquela época era espada, era força bruta. Então, chegou Samuel e disse: certamente o Senhor... Olha só, ele já chegou declarando. Ele é um profeta, gente. Pra gente não é um grande homem de Deus. Ele se equivocou. Certamente o Senhor, ele ainda falou Deus, Pai. O Senhor, com certeza este que o Senhor quer ungir. Ele diz, certamente o Senhor escolheu esse cara como rei. Olha o que diz Deus no coração de Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, Samuel, nem sua altura. Então ele era bonito e alto. Pois eu o rejeitei. Deus não importa com a aparência, se tu é bonito, se tu é feio, se tu é homem ou mulher, preto, branco, azul, não importa para Deus. Deus vê o teu coração. Olha só o que ele diz. O Senhor não vê como o homem. Glória a Deus. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vocês estão vendo na Bíblia de vocês, para vocês terem certeza que eu estou lendo isso está na Bíblia? Ele escolheu e viu um cara e Deus disse: tu vê a aparência física, como nós vimos. Então, às vezes, os homens de Deus também se equivocam, também erram. Na realidade, todos os homens de Deus na Bíblia pecaram. Leia a genealogia de Jesus e segue ali cada história que tu vai ver. Às vezes a gente acha que aquela genealogia de Jesus, lá em Mateus 1, ela está ali por nada, mas ela é muito importante. Entende? Então, o Senhor não vê como homem. Glória a Deus! Já pensou se Jesus Cristo viesse a esse mundo e visse como nós vimos? Nós estava perdido, gente. Se ele nos julgasse conforme nós julgamos, nós estava perdido, gente. Ele ia olhar e dizer assim: pai, me leva de volta aqui, acaba de novo, como acabou com o dilúvio, porque esse povo... Então Deus mandou seu filho para entender a nossa natureza. Entende? Deus vê o coração. Então, se tu for orar um Pai Nosso, ore de todo o teu coração. Ah, mas eu oro diferente. A forma que tu se comunica com Deus não importa. O importante é que seja com Deus. Que seja com Jesus Cristo. Que seja com o reino de Deus. Declare o reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, que existe um reino. Santificado é tu, tu és santo, tu é agradável, tu é bondoso. Tu é o cara. Entende? Então, Deus não vê como nós vimos. Jesus Cristo não vê como nós vimos. Ele não considera. Se está na Bíblia é importante. Porque eu sempre digo nas minhas reuniões aqui em Criciúma, para o povo, gente, era muito difícil ter papel naquela época, e para ter papel tinha que ter muito dinheiro. Então cada vírgula que está ali, ela é importante, porque eles não podiam desperdiçar papel. Hoje a gente joga papel, hoje a gente nem quer, né? Escrevemos no tablet, celular, computador. Eu ainda uso muito o força do papel, porque não se perde, sabe? Então, o que acontece? Era importante, muito importante. Muito importante. Então, ore, quando for orar, de todo o teu coração, entra pro teu quarto, fecha a porta. Fecha a porta, para ninguém ver, para ninguém ficar vendo que tu estás orando, ou que tu é um cristão, ou que tu é... Não, porque muitas vezes a gente sai aí bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, não que não tem que sair com a Bíblia embaixo do braço e... fizemos um monte de cagada. E infelizmente o filme de Jesus Cristo tem sido queimado por causa disso. Mas tudo bem, Deus, como eu sempre digo, Deus não tem autoestima baixa. Deus é Deus. Ele olhou para Moisés e disse, Moisés olhou para ele e disse: quem és tu? Eu sou. Não faz nada. Eu não preciso dizer quem eu sou para ti, porque eu sei quem eu sou. Eu não tenho crise de existencial, de personalidade. Eu sei quem eu sou. Então, ore de todo o seu coração. Sabe? Faça ajoelhado no ajoelhado, deitado no deitado.
importante que seja de coração, porque Deus vê o seu coração. Deus vê a disposição do teu coração. Deus vê quando tu estás falando sério e quando tu estás brincando. Deus vê quando tu ora de todo o teu coração, quando tu ora não de todo o coração. E sabe qual é o legal de tudo isso? Ele te respeita, Ele te perdoa e diz assim, ó, vai, tenta de novo, porque eu sei que tu vai dar bom. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Querido, não se condene. Se tu errou, se tu cometeu os erros no passado, sabe, não se condene. Não deixe o nosso inimigo mortal dizer que tu não serve mais. Reate com Deus, reate com o reino dele, peça perdão de todo o teu coração, sabe, peça perdão de todo o teu coração e comece de novo. Comece tudo de novo, sabe? Deus vai nos perdoar e nós temos que perdoar também, sabe? Paulo, antes de se tornar Paulo, era Saulo. E a Bíblia fala que ele matava os cristãos. Para que pior que isso, né, gente? Ele não matava pessoas ruins. Teria uma desculpa, né? Ele matava pessoas boas. Pessoas que estavam propagando o reino de Deus. E ele se arrependeu e se tornou um dos maiores pregadores do reino de Deus. Mais que Pedro, João, que todos. E nem andou com Jesus. Então, a misericórdia de Deus alcançou ele. Como diz a palavra, que ele mesmo diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, queridos, perdoe, ame, declare o reino de Deus, sabe? Comece louvando, sabe? Comece hoje, sabe? Abra o teu coração para o reino de Deus. Deixe essa oração do Pai Nosso fazer sentido na vida de vocês. Deixe Jesus entrar cada vez mais na vida de vocês. Porque Ele é o único. Esses dias eu aprendi uma coisa muito legal. Até compartilhei na quinta aqui com o povo que participa. João Batista propagava que ia vir o Messias. Ele mesmo dizia, eu não sou Messias. E teve uma discussãozinha entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Ele dizia assim, os discípulos de João Batista. O Senhor, aquele cara que tu batizou, ele tem mais discípulos que tu. Ali os discípulos de João Batista não foram muito felizes no comentário. E João Batista disse bem assim, gente, ó, isso é lindo, eu aprendi esses dias. O que mais importa, meus filhos, é eu ouvir a voz do noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. E eu me alegro com a voz do noivo. Isso está em isso está em João 3, quem quiser ler depois. Entende? O que importa para nós é ouvir a voz de Jesus Cristo. Isso que importa. Sabe? O mais importante é ouvir a voz do noivo. Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, que ele quis deixar a gente puros, limpos, para o noivo, que é Jesus Cristo. Então essa é a nossa função. Ore o teu Pai Nosso de todo o teu coração, sabe? Te entrega, e eu tenho certeza que Ele vai fazer muito, muito, muito mais. Pessoal, eu me disponibilizo cada dia, cada terça, 1 hora, para nós não ficar maçante. A gente começa todas as terça-feiras às 8 horas e vamos até às 9. A minha pergunta para vocês é o seguinte: eu faço uma vez por semana uma ao vivo, uma live, como diz o povo. Se vocês querem mais que uma vez por semana, vocês deixem no comentário ali e qual seria o melhor dia para todos participarem. E a gente vai estar fazendo mais estudos através desse meio.
certo? Então, que vocês possam deixar ali embaixo ali os comentários, a gente quer e tal, e se comprometer daí, né? Porque eu me comprometo em vir, trazer, e vocês se comprometem em participar, certo? Simples assim. Então, se vocês querem ter mais tempo como esse, eu não quero uma vez na semana, gente, eu quero 2, a gente tenta ver o melhor data para todos, e para mim também, porque eu tenho outras reuniões aqui com as pessoas, e a gente pode ir dando seguimento a isso. Desde já eu peço que vocês possam curtir, compartilhar nossos vídeos e se inscrever no nosso canal lá, porque a gente vai estar enviando vídeos também para lá. Se alguém quiser oração, pode escrever ali, pode pedir para nós em particular. Todos os dias eu envio orações para as pessoas que me mandaram o seu número. Então, se você quer receber as nossas orações, envie o seu número, mande uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp, tá ali na nossa página, e eu estarei enviando uma oração para todos. E se tu quiser uma oração individual, escreva ali para mim em particular e eu vou estar enviando uma oração, ou se você quiser uma visita, se você quiser um tempo na sua casa, a gente também pode fazer. Tudo vai da gente conversar para poder dar, como é que se diz? Eu fui ler ali, desculpa pessoal. Tudo vai da nossa conversa, sabe? Então, o que acontece? A minha amada esposa, que fica ali nos bastidores ali atrás, escondidinha, como diz a palavra, ela ora escondidinho ali, e o Senhor vai recompensar ela em público um dia. Ela cuida dessa parte, então eu só venho aqui, ela aperta até o play para mim e eu transmito a mensagem, porque nós somos uma equipe. Então ela vai poder fazer isso aí e ver com todo mundo. Então tu manda uma mensagem, a gente vai estar vendo se vocês querem mais, certo? Vamos fazer uma oração? Eu gostaria de pedir de todo o coração para vocês que aí na sua casa você possa fechar seus olhos e vamos fazer essa oração do Pai Nosso juntos. Pedir para Deus essa graça na nossa casa, pedir para Deus essa proteção, pedir para Deus essa provisão, pedir para Deus que o reino dele seja implantado cada vez mais dentro da nossa vida. Pode ser? Ok? Então, feche seus olhos e vamos orar ao Pai em segredo, porque ninguém está nos vendo. Se tiver a tua família, tudo bem, a tua família sabe quem tu és. Certo? Então, amém? Amém. Diz assim, né, comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Te peço o pão nosso de cada dia, que você nos dai hoje. Peço que o Senhor perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livre do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, sempre. Amém. Te peço, Deus, que você abençoe a vida e o lar de cada um, que Tu abençoe as obras das mãos de cada um, que você dê um bom equilíbrio mental, que cada um possa atingir seus objetivos com sinceridade e honestidade. Que você abençoe, querido Deus, que Teu Espírito Santo se derrame na vida de cada um. E que cada um, não importa a forma que ore, a intensidade ou o fervor ou a eloquência que fala suas palavras, ou se fala certo ou se fala errado. Porque eu sei que Tu olha o coração de cada um, Senhor. Então abençoe cada pequenino desse. Que Teu Espírito Santo esteja com cada um, que alimente e que dê a provisão. Te peço, querido Deus, que se tiver alguém enfermo no meio da gente, que você cure. Se tiver alguém necessitado, que você derrame. Se tiver alguém, Senhor Jesus, em tormento mental, que você dê a paz que ele precisa. Te peço isso no nome do Teu Filho, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu por cada um de nós e não cobrou nada da gente. Amém. Amém? Deus abençoe meus amigos, meus irmãos. Deus abençoe a jornada de vocês. Estamos juntos. E conte comigo sempre. Sempre, tá?